Pessoal, então é o seguinte, vamos dar início aqui à nossa aula. Vocês estão conseguindo me enxergar aí, todo mundo? Ou me enxergar não, estão conseguindo enxergar o slide e me escutar, todo mundo? Eu estou ouvindo, pessoal. Eu falei me enxergar, né? E Na verdade vendo. é enxergar o slide e me escutando, né? Estou sim, pessoal, aqui também. Beleza, então vamos lá. Gente, eu só queria dar um aviso para vocês aí, como vocês todos já devem ter conhecimento, coloquei lá no Class 1, eu tentei mudar as nossas aulas para quarta, mas aí não deu certo. Eu tentei mudar porque já estava ocupado esse horário aqui no segundo ciclo, e como nossa disciplina do primeiro ciclo, os professores do segundo ciclo, digamos, eu deixei como prioridade eles remarcarem as aulas logo. E aí no começo a aula de quinta e sexta estava ocupada, depois desocupou, e aí eu voltei as nossas aulas para o horário normal, que é quinta, no caso hoje, né, às 19 horas. Então segue o mesmo horário. Aí teve um contratempo ontem, eu tinha marcado para ontem, aí depois descobri que era feriado, mas ainda bem que a gente não perdeu a semana, estamos aqui novamente. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu já passei duas listas de exercícios e vou passar para vocês amanhã ou no máximo no sábado a terceira, que é a de soluções, tá? Aí essa terceira lista de exercício, ela já vai compor uma das notas de vocês, tá? Terceira não, a soma das terceiras, das três, né? Lista de exercício um, 2 e 3, as somas, ou seja, a média dessas três listas vai compor uma nota de vocês, tá? E aí dos outros conteúdos lá de termoquímica, cinética e equilíbrio, cada um desses conteúdos vai ter uma lista, e aí as três listas desses outros três conteúdos vai compor a outra nota de vocês, e no final vocês vão ter uma média. Só para vocês já terem conhecimento de como que vai funcionar aqui as notas na nossa disciplina, beleza? Então essa terceira lista que eu vou passar aqui agora, a nota dela vai ser somada com a lista um e com a lista 2 e vai ser dividido por 3. Aí vai corresponder a uma nota de vocês. Deu para entender aí, todo mundo? Entendido. Beleza. Como eu já havia comentado antes aí lá no convite da aula, hoje é para a gente terminar esse conteúdo de soluções, tá? Pelo menos essa primeira parte aqui, conteúdo de soluções. A gente vai finalizar hoje com a parte de diluição de soluções, tá? E aí, como eu falei, vou passar a lista para vocês e logo em seguida, depois que finalizarem a lista, a gente já vai começar o conteúdo novo, tá? Só que antes de eu falar de soluções, de diluição de soluções, eu queria comentar logo uma outra coisinha aqui com vocês, só um minuto. Eu tinha falado na aula, isso aqui é para vocês pensarem agora. Eu tinha falado na aula eu tinha falado naquela aula lá sobre eletrólitos e não eletrólitos, né? Os eletrólitos eram aqueles compostos que, quando dissolvidos em água, formavam íons e, consequentemente, eles conseguiam transmitir eletricidade ou gerar eletricidade naquela solução, né? E falei que os não eletrólitos são aquelas espécies moleculares que não se dissociavam, portanto não formavam íon, portanto suas soluções não conseguiriam gerar eletricidade, os não eletrólitos, né? Só que eu falei para vocês que os eletrólitos, quando eles entram em contato com solvente, que é a água geralmente, eles sofrem um processo de ionização ou dissociação. Na verdade, o termo correto é dissociação, né? Você tem uma espécie iônica e aí ele vai sofrer um processo de dissociação. Então os íons vão o quê? Dissociar quer dizer separar. Então os íons serão separados. Aí eu usei o exemplo lá do NaCl, né? O NaCl, que é o cloreto de sódio, principal constituinte do gás de cozinha, meu Deus do céu, hoje eu tô demais. Do sal de cozinha, o NaCl, quando ele entra em contato com a água, ele vai sofrer o quê? Dissociação, e aí vai haver formação dos íons sódio, que é o Na+, e vai haver formação dos íons cloretos, que é o Cl-, né? E aí, uma questão que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: se eu tenho uma concentração do meu NaCl em água inicial, e aí esses íons irão se dissociar, eu queria saber para vocês se existe alguma relação entre a concentração do NaCl aquoso, tá? A concentração do NaCl, que não dissociou, e eu queria saber se ele tem alguma relação com os íons que estão dissociados. Queria saber para vocês se a concentração é a mesma, se ela depende de algum fator. O que vocês acham? Comentem aí. Ou falem, não sei.
Entenderam o que eu perguntei? Pode repetir novamente, professor? Ó, o NaCl, quando ele entra em contato com a água, ele vai se dissociar. O que é se dissociar? É separar os íons, porque o NaCl é uma espécie iônica, né? Ó. Ele é formado por o Na+, que eu estou escrevendo aí na tela de vocês, ó, e formado pelo Cl-. Então, quando ele entra em contato com a água, só um minuto, eu acho que minha internet aqui caiu do computador. Só um minuto, gente. Pronto, voltei. O que eu estava falando para vocês é que o Na, né, o NaCl, quando ele entra em contato com a água para formar a solução de NaCl, aquoso, esses íons Na e os íons Cl, eles são separados, sofrem processo de dissociação, né? E aí esses íons aqui, ó, eles estão em fase aquosa, tá? Tá aqui, ó. A gente geralmente nas equações é escrito assim, ó, fase aquosa, entre parênteses, um aqui, tá? É óbvio que aqui tá muito feio, tá horrível, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Entre parênteses tem um aqui. Significa que os íons estão em fase aquosa. O que quer dizer os íons em fase aquosa? Quer dizer que eles estão dissolvidos em água, tá? E aí eu perguntei para vocês o seguinte: o que acontece com a concentração desses íons em relação à concentração do NaCl? Porque se eu calcular a concentração do NaCl, é só pegar a massa do NaCl e dividir lá pela massa molar e pelo volume da solução. Eu vou saber a concentração molar do NaCl. Aí eu queria saber para vocês é, sobre a concentração dos íons formados, o Na+ e o Cl-. Ela tem alguma relação com a concentração do NaCl formado? Ela é a mesma? Ela é diferente? Ela depende de algum fator? O que vocês acham? Concentração dos íons formados. Essa era a pergunta, na verdade. A concentração vai ser diferente, professor? Depende. Ela depende. Ela pode ser que seja igual, ou também pode ser diferente. Ela vai depender de algum fator. E é isso que eu estou perguntando para vocês. Vai depender da quantidade do solvente? Não. Não. Alguém mais? Ó, vamos lá. Ó. A primeira coisa que vocês vão ter que ter noção aqui, gente, ó, é a quantidade das espécies iônicas que estão dissolvidas em solução, ela vai depender primeiramente da relação estequiométrica que existe entre o sal, que vai ser dissolvido, o NaCl no caso, e os íons formados. Por exemplo, no caso do NaCl, que a relação molar é de 1 para 1 em relação ao sódio em relação ao cloreto, a concentração do cloreto de sódio vai ser a mesma dos íons. Beleza, o NaCl não tem problema. Ela é a mesma. Por que é a mesma? Porque é de 1 para 1. Agora, se você pegar um íon qualquer, um composto iônico, que a dissociação não é de 1 para 1, a concentração dos íons formados vai ser diferente da concentração do sal inicial. Então, isso vocês precisam ter bastante cuidado. Porque vocês podem calcular a concentração do sal e aí eu pedir, ou em algum trabalho, ser necessária a concentração dos íons individuais. Aí você pensa, não, se a do sal é 0,5 mol por litro, a do íon também é 0,5. Beleza, em alguns casos sim, como o NaCl, mas tem casos que não.
E como que faz isso, professor? É só você obedecer a relação estequiométrica, aí você vai achar a concentração verdadeira do íon, tá? Então, nessa figura aí, gente, ó, é mostrado para vocês, no caso, o composto cloreto de cobre, o CuCl2, beleza? Ele mostra 1 mol de CuCl2, quando ele vai se dissociar, ele se quebra, porque a dissociação é uma quebra, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Quando ele vai se dissociar, ele acaba se quebrando em 1 mol de íon cobre e em 2 mols de íons cloreto. Portanto, a concentração de cloreto ela é 2 vezes a concentração calculada para o CuCl2. Por quê, professor? Porque a relação estequiométrica é 2:1, tá? Ou 1:2, tá? Quando você dissocia o CuCl2, né? CuCl2 vai formar o Cu, 2 mais 2Cl-. Então você tem uma relação de 2:1, beleza? Então é importante que vocês tenham em mente isso, que a concentração molar dos íons formados depende da relação estequiométrica, beleza? Alguém pode falar, professor, ficou meio estranho isso que o senhor falou, principalmente a parte dos íons solvatados. Esses íons solvatados quer dizer o quê? Que quando eles são dissolvidos, eles ficam rodeados por moléculas de água. Então, essa figura aqui, por exemplo, ó, que eu tô marcando aqui em vermelho para vocês, ó, estão vendo aí essa figura marcada? Ela é uma representação do que está acontecendo nesse fenômeno, nesse processo. Você tem aqui os íons, essa esfera aqui amarelo com sinal negativo, ela é o íon cloreto. Ela está rodeada por 4 moléculas de água. Esse processo aqui é chamado de processo de solvatação ou processo de hidratação. Os íons estão hidratados ou solvatados. Você tem 4 moléculas de água ao redor do íon. E aqui, ó, essa outra esfera menor aqui, que está com 2 ela é o íon de cobre. Esse íon de cobre, ele está rodeado por 5 moléculas de água que estão ao redor deles. Então, esse processo aqui também é chamado de solvatação, tá? Então, vocês vão perceber que quando a molécula se quebra, no processo de dissociação, a molécula, não estou falando molécula, mas errado, o composto iônico se quebra, nesse processo de dissociação, ele vai formar os íons, né, com as cargas. E aí esses íons eles serão solvatados de maneira individual. Por que, professor, que é solvatado de maneira individual? Porque o íon já foi quebrado, foi dissociado. E aí vocês vão entender por que a água ela é um solvente, ela é chamada de solvente universal, ou também ela é o solvente mais importante aí nos processos químicos e também nos processos biológicos. Por quê? Porque a água ela tem capacidade de interagir tanto com os íons negativos, que é o cloro, que é o cloreto, esse amarelo, como ela também consegue interagir com os íons positivos, que é o cobre, 2 Por que ela tem essa capacidade, professor? Porque a gente sabe que a água ela é um composto que apresenta um dipolo, né? Ela tem cargas parciais positivas e cargas parciais negativas. Ela tem essa grande habilidade de conseguir interagir tanto com cargas positivas e negativas por conta desse dipolo, tá? Então a água, ela apresenta esse processo, ela apresenta essa característica interessante aí para a gente como solvente. Ela tem essa capacidade de solvatar os íons, beleza? E aí existe toda aquela história, né? De solvente polar consegue dissolver moléculas polares. Eu não sei se vocês já estudaram polaridade, mas mais na frente vocês vão estudar isso daí e vão poder entender isso de maneira mais aprofundada, tá? Aqui foi só um conhecimento prévio, beleza? E aí, para a gente poder aplicar isso, e vocês conseguirem fixar mais essa primeira parte aqui, que não é nem diluição ainda, estou falando só de solvatação de íons. Para vocês entenderem isso que eu estou falando, eu trouxe essa questãozinha aqui, esse exemplo aqui para a gente aprender isso na prática, tá? Ele fala assim, ó, gente, ele fala que uma solução de 1,71 gramas de hidróxido de bário sólido foi dissolvida em água para obter 250 ml de solução. Ele pergunta para a gente qual a concentração de OH- nessa solução. E aí, logo em seguida, eu acho que ele fornece umas alternativas aí para a gente, tá? Fornece alternativas aí para a gente. Então, aqui não tem segredo. A gente vai usar o conhecimento que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é calcular a molaridade ou a concentração molar do hidróxido de bário, tá? Depois que eu calcular a concentração do hidróxido de bário, eu vou conseguir, através de relação estequiométrica, calcular a concentração do íon hidróxido, que é o que a questão está pedindo, que é o que o exemplo está pedindo aí para a gente, tá? Então, primeira coisa, como que calcula a concentração molar? Vocês já viram lá nas aulas iniciais, né? Pega a massa em gramas do soluto, a massa molar do soluto,
e o volume da solução. Beleza? Essas três coisas aqui eu tenho, tá? Massa em gramas eu tenho, que é 1,71. O volume da solução eu tenho, tá aqui, ó, 250. A massa molar eu não tenho, professor, mas eu já falei para vocês, a gente não tem, mas a gente sabe calcular, tá? Então é só pegar as massas atômicas na tabela periódica, fazer o somatório, aqui de acordo com a fórmula, e aí a gente obteve essa massa de 171,34 gramas por mol. Então, agora que eu tenho já todas as informações necessárias, basta eu jogar na fórmula e vou calcular a concentração molar, né? Aqui no caso, ó, deixa eu ver. Tá, então peguei todas as expressões, joguei na fórmula, aqui apareceu um N, não é esse N, na verdade é um C, tá? C minúsculo de concentração molar. Então, concentração molar é igual massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. O volume aqui vocês estão percebendo que está em litro. Por quê? Porque a concentração molar é o número de mol dividido pelo volume em litro. Então eu tenho que pegar aquele 250 ml e dividir por 1000. E aí eu vou achar o volume em litros, beleza? Só uma transformação de unidade aí simples. E aí quando eu faço todo matematiquês, eu vou achar lá na calculadora esse número gigante aí, ó. Tá vendo? Todo mundo tá vendo aí, né? Achei esse número gigante aqui, ó. Tá? 0,399. 0,0399, né? E aí o que eu faço com esse número? Eu não vou trabalhar com essa quantidade de algarismos significativos aqui, né? Então a gente faz isso o processo de arredondamento. Então o meu C, que eu não sei porque eu coloquei N, o meu C, que é a concentração molar, vai ser igual ao quê? A 0,04 mol por litro. Aí a pessoa olha aqui, deve ser letra B, já está marcada a questão lá, tranquilo. Só que não é. Por quê? Porque a gente está pedindo a concentração de OH-, tá? Não concentração de hidróxido de bário. Então o que eu vou fazer? Monto a equação de dissociação do hidróxido de bário. Alguém fala, professor, toda vez que a gente vai fazendo esse tipo de questão, esse tipo de exemplo aqui, mesmo lá no laboratório, eu vou ter que montar essa equação? Vai. A não ser que você já seja bastante habilidoso em fórmulas químicas, que já consegue prever de cara a quantidade de íons que vai ser dissociados, aí não precisa fazer. Mas como vocês, a maioria ainda está iniciando, então é bom escrever a equação química para ter mais segurança no que está calculando, tá? No processo que vocês estão calculando. Beleza? Então vamos lá. Beleza? Então vamos lá. A equação de dissociação do hidróxido de bário, né? Então vai formar o quê? Vai formar o íon bário 2+, mais duas vezes o íon hidróxido. Beleza? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês todos conseguem entender por que é formado só um bário e por que é formado 2 hidróxidos aqui? Vocês conseguem entender, gente? Para eu não ficar falando coisas aqui aleatórias. Me responda aí, se vocês conseguem entender essa equação de dissociação, é bem tranquila de entender ou alguém tem alguma dificuldade? Explica, professor, por favor. Ó, porque vocês sabem, aqui no índice tem um 2, ó. Do lado do hidróxido tem um 2. Entre o bário e o OH- não aparece nada. Mas quando não aparece nada, a gente sabe que tem um, né? Tem um, certo? E aí o que acontece aqui? Aqui a gente tem meio que uma carga, uma troca de carga em forma de cruz, ó, em forma de X, tá? Esse 2, ele vai lá pro bário, ele vai virar o subscrito do bário, ó. O que estava do lado do H vai virar o subscrito do bário, então vai virar um 2 aqui, ó. E esse 1 que estava aqui, ó, que não aparece nada, ele vai virar o subscrito do grupo OH, tá? Vai virar o subscrito do OH, tá? Que no caso é 1. Só que a gente não coloca 1, a gente coloca só o menos. E aqui a gente coloca o mais. Aí você vai falar, por que, professor? Porque, na verdade, esse íon OH, ele já é bastante conhecido na química. Tanto aqui na área na química geral, na química analítica e na química orgânica. Ele é o íon hidroxilo. Tá? Ele é proveniente da quebra da molécula de água, então ele é um íon negativo, OH-. E esses íons, e os íons de bário, eles são íons positivos, tá? São cátions. Tá? Então, o processo de dissociação, quando eu olho para a própria fórmula, eu já consigo detectar que um vai ter carga positiva e o outro vai ter carga negativa. Tá? Então, por exemplo,
quando a gente vem aqui para o NaCl, quando a gente vem aqui para o NaCl, ó, o NaCl, ele não tem índice diferente de um, não. Ele tem o índice 1 para os dois. Então, é por isso que do lado vai ficar o Na mais, né? De um lado vai ficar o Na. É como se fosse assim, o Na 1 mais, porque tem 1, não aparece, mas tem 1. E do outro lado vai ficar o Cl 1 menos. Mas como eu falei que a gente não escreve 1, a gente deixa só mais e menos. Tá? Alguém pode falar assim, professor, por que o Na é mais e o Cl é menos? Aí já vem lá das propriedades periódicas, né? Vocês sabem que os elementos da família 1A e 2A, que no caso o sódio está lá na família, uma dessas famílias aí, está no caso da família 1A, esses elementos da família 1A eles tendem a perder elétrons, então eles tendem a ficar com cargas positivas. E os íons Cl, o íon Cl, na verdade, ele é da família 7A. Né? E a família 7A é uma família que tende a ganhar um elétron. Então é por isso, se ela ganha um elétron, ela vai ficar o quê? Negativo. Então é por isso que quando eu monto a dissociação, eu vou saber que o Na vai ser positivo e vou saber que o Cl é negativo. Porque se vocês escreverem Na negativo e Cl positivo, é como se fosse um crime hediondo para a química, entendeu? É uma coisa absurda na química. Tá? Então vocês precisam ter... Eu sei que é bem bobo, pode parecer bem bobo isso, mas é importante que vocês fixem isso na cabeça. Beleza? Então, esse aparecimento do bário 2+, mais 2OH-, é por conta da própria fórmula, beleza? Esse 2 que está subscrito lá do H, ele vai ser o expoente lá do bário, e o 1 que está embaixo do bário, que não aparece, vai ser o expoente do H, só que ambos com sinais trocados, né? O bário com sinal positivo e o H com sinal negativo, tá? Então é por isso que quando eu faço a dissociação do bário, aparece esse 2 aqui do lado da hidroxila, porque é o mesmo 2 daqui, ó. Tá? Então, para poder balancear, a gente tem o número de hidroxilas do lado esquerdo igual ao direito, é necessário de fazer o balanceamento, né? E o número de bários do lado esquerdo igual ao direito, é necessário fazer o balanceamento do número de constituintes, tá? Então, de tudo isso que eu já falei, a gente escreve a relação molar. Então, a relação molar do hidróxido de bário para os íons OH menos, a relação é de 1 para 2, né? Pela própria fórmula, né? Eu tenho 1 mol de hidróxido de bário para 2 mols de íons hidróxido. Então a relação é o quê? É de 1 para 2. Aí alguém fala assim, professor, e essa concentração que o senhor achou aí, de 0,04, ela é de quem? Ela é do hidróxido de bário, porque ela foi medida com a massa de hidróxido de bário que foi dissolvida em água. Então aquela concentração lá que eu achei, 0,04, ela é a concentração de hidróxido de bário. E a concentração dos íons hidróxido, professor? Qual que é? Não sei, é X. Então a gente vai fazer o quê? Aquela velha e famosa regra de 3. Né? 1 vezes X é igual a 0,04 vezes 2. Que aí vai dar 0,08. Que aí a nossa resposta para essa questão aqui seria letra C. Beleza? Então vocês depois vejam com calma. Quem não entendeu algum processo aqui, e revejam com calma aí, pode refazer os cálculos para ver se bate, se está tudo certinho, e é isso. Vocês conseguiram entender, gente, essa questão, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, que lida com cálculo de concentração molar de íons em solução? Deixa eu perguntar aí a Edson, para a Ariane, para a Jaqueline, para o Márcio, para a Maria do Socorro, Maria Hortência, para a Sheila, Francivaldo. E aí, gente? Comentem ou falem. Deixa eu perguntar aqui. Acho que o Márcio está aqui. Ei, Márcio, você entendeu aí a questão do arredondamento? Eu não sei se naquele dia que você estava comentando tinha alguma coisa a ver com isso. Porque no caso, essa questão de algarismos significativos, nesse caso aqui ficou fácil para fazer o arredondamento, porque na própria concentração aqui, a gente já viu que deu 0,03999, aí 20, 625, 65, deu um número absurdo. E aí o que eu fiz? Eu já travei logo o número de algarismos significativos logo aqui, já arredondei para 0,04.
para não levar lá para a regra de 3, para arredondar só no final. Então já travei aqui. Eu não sei se tem a ver muito com aquilo que tu tinha comentado comigo naquele dia sobre o uso de algarismos significativos. Então vamos lá. Então agora, dando continuidade ao real objetivo da aula, né? Não que isso que eu mostrei para vocês não era importante, porque também era importante, mas a gente está dando continuidade aqui ao objetivo inicial da aula, que é a diluição de soluções, a gente vai comentar sobre diluição de soluções, tá? Aqui nesse slide é mostrado para vocês alguns exemplos de diluição no dia a dia, tá? No nosso cotidiano ou aplicações práticas que são fora do laboratório de química, tá? Ou seja, estou querendo trazer para vocês que o processo de diluir algo é uma coisa que não está restrito somente ao laboratório de química, né? Por exemplo, a gente adiciona água ao suco de fruta concentrado ou aquelas polpas que existem atualmente para obter uma bebida de sabor mais agradável, né? Tem aquela questão sempre, esse suco está forte, adiciona mais água, então aquele processo ali é diluição, né? A gente coloca sempre um pouco de água quente também no café para torná-lo um pouco mais fraco, né? Isso também é um processo de diluição, né? Aí tem outros exemplos aí da agricultura, né? O uso de inseticidas, geralmente são diluídos em água antes da aplicação nas plantações, né? Na construção civil a gente adiciona solvente à tinta também para ficar mais diluída, mais fluida, né? Para facilitar a aplicação. Então aí vocês percebem que o processo de diluir algo, que eu ainda não disse nem o que é diluir algo, ele está presente no nosso cotidiano, tá? Ou em aspectos aplicados, com aplicações mais práticas que não seja o laboratório de química, tá? Outra informação importante, gente. O processo de diluição, ele é diferente de solução, tá? Então já eu vou falar para vocês de fato o que é uma diluição, mas antes de mostrar a diluição, já quero falar de uma diferença. Então, a diluição é diferente do processo de dissolução. Beleza? Aí alguém vai falar, professor, mas o que é dissolução? Por exemplo, quando você pega um copo de água, tá? E adiciona uma colher de açúcar, né? Você adiciona uma colher de açúcar, e aí você vai mexer com essa colher, você vai mexer a água e o açúcar que você adicionou. Esse processo aqui é o processo de dissolução. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a água dissolver o açúcar, né? Quando eu estou mexendo. Então, é um processo de dissolução. Logo em seguida, que formou uma solução, ou seja, formou uma mistura homogênea entre água e açúcar, aí digamos que eu venha lá com um becker com água, nessa figura aqui do lado direito, né? Estou vindo com um becker e com água e estou derramando água aqui dentro da solução que já tinha sido formada inicialmente, na figura da esquerda. Só estou adicionando água. Esse processo de adição de água aqui, sim, esse sim é diluição de fato. Por quê? Porque eu estou jogando água em uma solução que já tinha sido formada. Tá? Então é importante a gente estabelecer a diferença de dissolução, você dissolver uma coisa, e você diluir uma coisa. Tá? São processos diferentes que acontecem aí nas soluções. Tá? Então agora, de posse dessa informação, a gente vai aplicar, ou vou apresentar a vocês, o conceito de diluição. Tá? Então, diluição nada mais é do que, pelo que vocês já puderam sacar aí e perceber, diluição nada mais é do que um processo de preparação de soluções menos concentradas a partir de soluções mais concentradas. Tá? Então, a diluição é isso. Eu vou preparar uma solução menos concentrada a partir de uma outra mais concentrada. Aí alguém vai falar, mas como que faz isso? A gente vai ver já já, tá? Então, aí nessa figura, gente, é mostrado para vocês duas soluções desse um KMNO4, tá? Se eu não tiver enganado, é o pergamanato de potássio,
pergamanato de potássio, tá? Então a gente tem duas, não tenho certeza se é pergamanato de potássio. A gente tem duas soluções dessa espécie única, KMNO4, com concentrações diferentes. Então a gente tem, nesse lado esquerdo, a gente tem uma espécie concentrada, né? Você percebe que a solução tem um aspecto roxo mais acentuado. E aqui do lado direito, a gente tem uma espécie mais diluída. A gente tem uma concentração menor, possivelmente, tá? Então a gente tem uma espécie mais diluída, por isso que ela está com um aspecto aqui um pouco mais claro, tá? E aí eu vou falar para vocês, antes da gente dar continuidade, por que que a gente... Por que o processo de diluição é importante? Porque ele é um processo simples, beleza? Ele é um processo do ponto de vista químico, ele é um processo simples, só que ele é muito importante, tá? Só um minuto, gente. Tá, beleza. Voltei. Rapaz, gente, aconteceu um problema técnico aqui. Estranho. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá normal aqui. Tá. Porque é estranho, tá saindo o áudio do meu microfone, eu falando. Isso que eu não tô entendendo. Mas vamos lá, ó. Eu vou tirar o microfone e aí, se vocês quiserem falar qualquer coisa, coloca no chat, beleza? Então vamos lá, continuando. Essas soluções, essa questão da concentração de soluções, da diluição de soluções, ela é muito importante do ponto de vista químico por o seguinte modo. A diluição, gente, ela vai fazer com que eu tenha a concentração, com que eu tenha concentrações no valor que eu quiser, tá? Então isso para química é muito importante, gente, porque, por exemplo, essas empresas que vendem reagentes químicos ou soluções, elas vendem soluções super concentradas. Tipo, elas vendem ácido sulfúrico com concentração de 12 mol por litro. E aí, nos laboratórios de química das empresas e nas universidades, dos institutos, a gente compra esses reagentes super concentrados. E aí, o que é que eu faço? Ele é chamado de solução estoque. Então, eu compro ele super concentrado, e aí eu vou fazer uma diluição e vou preparar uma solução com a concentração que eu quero, através da diluição, tá? Então, por que que isso é muito bom, gente? Porque você já imaginou se eu não tivesse como fazer esse processo e quando eu tivesse que comprar uma solução, eu tivesse que comprar de concentração específica, tipo, eu preciso de uma concentração hoje de 0,5 mol por litro de ácido sulfúrico. Aí amanhã eu vou fazer outro experimento, preciso de uma concentração de 0,2. Aí na outra semana eu vou precisar de um 0,05. Aí já pensou se eu tivesse que comprar esse monte de concentração, o tamanho da logística que eu teria que fazer para estocar esse tanto de reagente,
concentrações específicas. Então a diluição ela serve para quê? Para resolver esse problema. Eu compro uma solução super concentrada e aí eu vou diluir ela na concentração que eu quiser. E aí eu não preciso comprar um monte de soluções com concentrações variadas. Eu compro a super concentrada, faço o processo de diluição, tenho a concentração do jeito que eu quiser. E aí a gente vai ver isso aqui agora, diluição, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Certo. O processo de diluição, ele tem uma característica interessante, tá? Primeira coisa, vocês precisam ter em mente. A quantidade de soluto, ela permanece inalterada, tá? Porque a diluição nada mais é, que é o conceito já do próximo slide, já vou adiantar para vocês. A diluição nada mais é do que você adicionar solvente a uma solução. Não tem segredo. Eu tenho uma solução concentrada. Eu quero diluir ela. Mas o que é diluição, professor? É só adicionar solvente. Pronto, acabou. Essa diluição é esse, tá? Só que aí tem um fato importante. A quantidade de soluto permanece inalterada. Tranquilo? Eu estou variando o quê? Somente a quantidade de solvente. Certo? Então, essa figura aqui, a figura A, né? Que está apresentando no slide para vocês aí. Deixa eu pegar a caneta aí novamente. Você tem a figura A e a figura B. A figura A é uma solução, né? Na qual eu tenho aqui ela é a solução mais concentrada. Essas esferas em vermelho representam o soluto, né? E ele está dissolvido no solvente, que no caso é água aqui na nossa representação. Então aqui é só uma representação esquemática. Então eu tenho a solução A, ela concentrada, tá? E aí logo em seguida eu vou adicionar água e ela vira a solução B, tá? Na solução B vocês percebem que o nível de água está por aqui já, ó, tá? E na solução A o nível de água está aqui, ó. Então quando eu passo de B para A, essa passagem de A para B, na verdade, desculpa, ela é ocasionada pelo quê? Somente pela adição de água. Estou somente pegando água e adicionando em A. Quando eu adiciono água em A, eu estou fazendo o processo de diluição. E aí, o A vira o quê? Vira a figura B, que é as moléculas de solvente diluída, de soluto diluída. Aí vocês vão ver que as moléculas de soluto, as esferas em vermelhas, né? As esferas vermelhas, elas são as mesmas que tinha em A, é a mesma quantidade. Então quer dizer o quê? Que a quantidade de soluto permanece constante, só está variando o quê, gente? Quantidade de solvente. E logo em seguida, eu posso inferir o seguinte, que o número de mols de soluto antes da diluição é igual ao número de mols de solutos depois da diluição. Beleza? Então, estou falando o quê? Que a quantidade de mols, ou quantidade de matéria do soluto, ela permanece inalterada no processo de diluição. Tranquilo? E aí, no próximo slide, a gente vai entrar de fato no processo, na parte quantitativa da diluição, na matemática. Tá? Então, tá aqui mostrando para vocês de novo o conceito de diluição. Ó. Diluição de uma solução significa o quê, gente? Significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Tá? Que é o que vocês já estão vendo aí. Tá? Então, na solução da figura passada, o que foi que eu fiz? Somente adicionei água, que é o solvente lá no caso, a solução já existente. E essa adição de água é o processo de diluir uma solução, tá? Agora vamos para matemática para a gente entender, beleza? Então, vocês estão vendo aí, nessa figura que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um Erlenmeyer, tá? Que é essa vidraria. Aqui que tem a solução, que ele está chamando de solução inicial, tá? Então tem a solução inicial, que é a solução mais concentrada. Essa solução inicial, gente, ela tem algumas características. Primeira característica, gente, ela tem o número de mol 1, que é o número de mol do soluto. Ela tem o volume da solução, né? Aqui, o volume da solução inicial. E ela tem o C. Que C é esse, professor? Concentração molar. Então, essa solução, para me caracterizar ela, eu preciso de quê? Concentração, tá lá, que ela tem o C, o volume, ela tem, e o número de mol do soluto, tá? Logo em seguida, para essa concentração, para essa solução inicial aqui, o que eu vou fazer, gente? Eu vou adicionar solvente puro, tá? Tá aqui o Becker com solvente puro, eu adicionando aqui dentro. Esse processo de adicionar solvente puro é o quê? É diluição, então estou diluindo a solução. Então esse processo que eu estou representando aqui é o processo de diluição de solução, beleza? E aí quando eu faço isso, eu vou formar algo novo. Eu vou formar uma coisa nova, beleza? Que coisa nova é essa, professor? É uma nova solução.
Só que essa solução aqui, ela é uma solução dita mais diluída. A primeira ela é mais concentrada e aqui é mais diluída. Por que é mais diluída? Porque eu adicionei água, adicionei o solvente puro e aumentou o volume, ó. Então ela é mais diluída. E no caso aqui, é a minha solução final, beleza? Aí vocês vão ficar na dúvida assim. Acho que vocês não vão nem ficar na dúvida. Porque, ó, primeira coisa, o N1, que é o número de mols, ele, essa solução final, ela tem o mesmo N1 da solução inicial. Por quê? Eu disse no slide anterior que o número de mols do soluto permanece inalterado. Então o N1 aqui é o mesmo. Tranquilo? Aí a segunda pergunta. O volume, gente, é o mesmo ou é diferente? Agora vocês vão responder para mim no chat. Ou pode falar também, eu consigo colocar o microfone, o fone de ouvido. Beleza, o volume é diferente. Tá, tranquilo. Então esse volume aqui, ele é chamado de velinha. Porque ele não é mais o volume inicial, então é um volume diferente, é o velinha. A concentração, gente, é diferente ou é igual? Ó, o Edson tá respondendo aí, falando que é diferente. E aí, vocês concordam? Ó, de cara, a gente percebe que a concentração também é diferente. Por quê? Porque a concentração, ela depende do volume. Se o volume é diferente, a concentração também é diferente. Então, a minha concentração aqui vai ser uma concentração C'. Eu estou chamando de V' e C', que é para diferenciar do volume inicial e da concentração inicial. Eu estou querendo dizer que esses dois termos, eles são diferentes da solução inicial e da solução final. Beleza? Então, agora, eu vou trabalhar com as soluções separadamente, de maneira separadas, tá? Então vamos lá. Para a solução final, para a solução inicial, na verdade, eu tenho que a concentração molar é igual ao N1 dividido por V. Tá? De onde foi que veio isso, professor? É a própria definição de concentração molar. É número de mol dividido por volume. Tá? Então tá tranquilo, só fiz escrever aqui. Certo? E aí eu posso fazer um rearranjo. Que rearranjo é esse, professor? Eu posso isolar o N1 e aí o N1 vai ser igual a C vezes V. Eu só fiz isolar o N1 e multipliquei o C por V. Matemática simples, tá? Então eu fiz isso. Para a solução final, eu fiz a mesma coisa. C' é igual a N1 dividido por V'. E aí eu isolei o N1, que aí o N1 vai ser igual a C' vezes V'. Aí alguém vai falar, ah, professor, entendi o que o senhor fez. Isolou o N1 em ambos os casos. Isso. Mas como eu tenho aqui, ó, o termo N1 e eu tenho aqui o termo N1, ou seja, os dois termos à esquerda são iguais, então os dois termos da direita também são iguais. Então eu vou poder igualar, né? Então C vezes V é igual a C' vezes V'. Ou seja, concentração da solução inicial vezes o volume da solução inicial é igual à concentração da solução final vezes o volume da solução final. Ou concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída, tá? Então, a partir de agora, nós temos uma fórmula universal para tratar da diluição, ou seja, ela consegue estabelecer uma relação entre concentração e volume da solução inicial e da solução diluída. Então, vocês vão precisar dessa expressão aqui para o resto da vida de vocês como químicos, quando estiverem trabalhando com soluções. Tá? Essa fórmula aqui vai resolver a maioria dos problemas de vocês do ponto de vista de diluição. Tá? Você tem uma solução em estoque lá super concentrada no laboratório e o professor, ou se você estiver trabalhando em alguma empresa, ele vai pedir para vocês uma concentração, ele vai pedir uma solução com concentração molar. Aí você vai lembrar, como é que eu faço isso? Você só vem aqui nessa fórmula e utiliza essa expressão aqui, você vai conseguir encontrar o volume ou a concentração da solução que você deseja, através dessa expressão aqui, tá? É óbvio que a gente vai ver já já uma aplicação prática, né? Para a gente não ficar só na teoria, a gente vai ver uma aplicação prática aqui do ponto de vista de algum exemplo, como que faz a utilização dessa fórmula, tá? Então vamos lá.
Na verdade, o exemplo já está aqui, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, então vamos lá. Suponha que vocês estejam no laboratório e precise de 500 ml de uma solução desse sal aqui, ó, K2CR2O7, que é o dicromato de potássio aquoso, tá? Você precisa de 500 ml dessa solução aí. Vocês precisam de 500 ml dela numa concentração de 0,0010 mol por litro, tá? Para utilizar uma análise química. Aí ele pergunta para a gente qual o volume de solução de dicromato de potássio, meu Deus do céu, de dicromato de potássio 0,1 mol por litro, que deve ser diluído para obter uma solução 0,010, né? Então, vamos lá. Para não deixar a nossa cabeça confusa, o que a gente vai fazer? Eu tenho uma solução concentrada, tá? De dicromato de potássio. Ela tem concentração de 0,1 mol por litro, tá? Tá aqui, ó. 0,1 mol por litro. Beleza? Ela é a minha concentração inicial, digamos assim. Só que eu quero chegar nessa concentração final, ó, 0,010. E quero esse volume aqui dessa concentração final, 500 ml. E aí ele pergunta qual o volume que eu vou ter que diluir, ou qual o volume que eu vou ter que pegar dessa solução inicial para chegar nessa solução final. Então aqui, gente, é um exemplo clássico do processo de diluição, na qual eu tenho a solução concentrada, que eu não sei qual é o volume, e eu quero chegar na solução diluída, que eu tenho já o volume que eu quero chegar e tenho a concentração que eu quero chegar, tá? Então, a gente vai resolver esse exemplo aqui para a gente poder entender, tá? De fato, o que a gente está calculando aqui, tá? Então, a primeira coisa é colocar a fórmula sagrada da diluição, né? CV inicial é igual a CV final, né? Então tá aí, nossa fórmula que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Então, que eu fiz? Eu nem organizei os dados, eu já expliquei o enunciado organizando, já falando sobre os dados, e aí eu já inseri na fórmula, tá? Aquilo que eu disse. Concentração inicial é 0,1. Tá aqui, beleza? Deixa eu mudar a cor da caneta para a gente não bagunçar a cabeça, tá? Beleza. Aí eu venho aqui para o lado direito da equação. A concentração final da solução diluída que eu quero chegar, eu já tenho, o enunciado me forneceu. O volume final da solução que eu quero chegar, o enunciado também forneceu, 15 ml. Então, a grande incógnita da questão é saber o quê? Está aqui, ó, a incógnita. Ó. Ele quer saber qual o volume da solução concentrada que deve ser diluído. Então, quer saber quem? O volume inicial que eu vou diluir, que é esse V aqui, ó. Esse V é a incógnita, é como se fosse um X da equação, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou resolver essa equação, né? Então, vou só reorganizar ela aqui, ó. Como que você vai reorganizar, professor? Eu vou isolar o V, se é o V que eu estou procurando, né? Que é incógnita, isolei, né? Então, o 0,1 que estava multiplicando o V vai passar por outro lado dividindo. Mas dividindo quem, professor? O 0,01 vezes 500. E aí, quando eu faço toda a operação matemática aqui, ó, primeira coisa, esse M aqui de molaridade, ele vai subir. Por que vai subir, professor? Porque é aquilo que a gente chama de cancelamento de unidades, né? O cancelamento. Se um está no numerador e o outro no denominador, vou fazer o quê? Vou cancelar as unidades. Então vai sobrar somente ml, tá? E aí quando eu faço toda a matemática aqui, ó, 0,01 vezes 500 vai ser igual a 0,5. E embaixo tem 0,1. 0,5 dividido por 0,1 é igual a 5, tá? Deixa eu voltar aqui. Portanto, a minha solução inicial, o volume de solução inicial que eu vou ter que diluir é 5 ml, tá? 5 ml. Então a resposta é 5 ml. Beleza? Então agora a gente vai ver como que a gente poderia fazer isso na prática, tá? Vamos com calma aqui. Então, qual o procedimento experimental para poder fazer isso? Tá? Vamos lá. Prestem bem atenção aqui, gente. Ó. Primeira coisa, eu tenho a minha solução inicial. Está aqui no balão volumétrico, ó, do dicromato de potássio, né? Eu falei para vocês que ela tinha concentração de 0,1 mol por litro, então ela está aqui bonitinha, tá? Primeira coisa, eu vou ter a água aqui para mim fazer a diluição,
Eu vou ter aqui o balão volumétrico de 500, que é onde eu vou guardar a solução diluída, né? Que eu falei que a solução diluída lá, ela tinha que chegar no volume de 500. Então, o balão de 500 está aqui. E vou usar uma pipeta de 5 ml, beleza? Alguém vai falar assim, professor, por que você está usando essa pipeta de 5 ml? Porque eu vou ter que tirar 5 ml da solução concentrada, que foi o que eu achei na resposta. Eu vou precisar 5 ml dessa solução. Aí eu vou jogar ela aqui dentro e aí depois eu vou jogar água para diluir. É simples, gente, o processo. É tranquilo demais. Tá? Então, o grande X da questão era saber quanto que eu tinha que retirar aqui da solução estoque, que é a solução mais concentrada de dicromato de potássio. A incógnita da questão, o X da questão, era saber quanto que eu tinha que tirar. E aí, a resolução da questão me mostrou que era 5 ml. Então, o que eu vou fazer? Vou retirar aqui, ó. Peguei a pipeta e vou retirar 5 ml da solução concentrada aqui de cromato. Tá? Então tá aqui o processo lá no laboratório fazendo, ó. A gente fazendo, na verdade. Digamos que vocês que estão fazendo, tá? Então o processo é esse. Estou retirando com a pipeta os 5 ml aqui, beleza? Logo em seguida, o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa solução que está concentrada na pipeta, que são os 5 ml que eu achei na questão, e vou jogar no balão volumétrico de 500. Então tá aqui, ó. Adicione uma amostra de 5 ml da solução de cromato de potássio 0,1, que é o inicial, em um balão volumétrico de 500. Então, eu peguei lá a solução, os 5 ml que eu achei na questão, e joguei aqui dentro do balão. Tá? Então, tá aí, bonitinho. Logo em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou jogar água lá dentro até completar o volume de 500. Então, esse processo de jogar água aqui, ó, de adicionar o solvente, é o processo de diluição. Então, lá tinha os 5 ml, agora eu adicionei água. Aí alguém fala, professor, você vai adicionar água até que volume? Até 500. Porque a questão falava que eu queria uma solução diluída de 500 ml. Aí alguém fala, professor, por isso que você usou o balão de 500? Claro que foi. Porque o balão de 500 ele tem um menisco, né? O que é o menisco? Aquela marcação. E aí você vai conseguir ver, quando eu estiver adicionando água, quando a superfície da solução chegar aqui no menisco, eu vou ter uma medida de volume. E aí bateu os 500 ml e encerrou. Tá? Então esse é o procedimento experimental para a gente realizar uma diluição, tá? Então esse exemplo ele está aliado lá com a questão que eu mostrei para vocês, tá? Então eu estou encerrando aqui a aula de hoje, tá, gente? Falando sobre processo de diluição, tá? Tem um exemplo aqui nesse último slide, tá? Eu queria que vocês fizessem depois, tá? Quando eu passar o slide para vocês, ou quem já quiser tirar o print da tela, tá? Eu queria que vocês treinassem. E aí, logo em seguida, eu vou estar amanhã, obviamente, mandando a gravação, os slides, e depois a lista de exercícios para vocês. Eu queria perguntar para vocês, vocês conseguiram entender aí, gente, esse processo de diluição? Tá tranquilo? Ou ficou alguma dúvida em algum processo, em alguma parte? Tá tranquilo, professor, por enquanto. Beleza. Então, a missão de vocês é essa. Quando eu passar os slides, ou quem já tirou o print, resolvam esse exemplo aí para mim depois, tá? Pode até, deixa eu ver. Eu posso até, inclusive, amanhã, colocar no Classroom como é que fala? Uma postagem, e aí vocês colocam no comentário da postagem as respostas que vocês forem fazendo, tá? Eu vou fazer isso, vou colocar uma postagem sobre esse exemplo aqui, vocês façam lá, colocam as respostas e fiquem aguardando a lista de exercício que eu vou estar mandando para vocês, tá? Então, estou encerrando aqui a aula, desejar boa noite para vocês e até a próxima.